Ó, continuando aqui, né? A enfermagem segue regramento próprio, tá? Consubstanciado na Lei do Exercício Profissional. Vocês devem ter visto isso, né? Legislação e ética, né? E seu decreto regulamentador. Além do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Nesse sentido, a enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde humana com autonomia e em consonância com os preceitos legais e éticos. Sendo assim, ao analisarmos vosso questionamento, esclarecemos que esse negócio aqui eu coloquei porque foi muito legal, tá? Quando você tem um questionamento a respeito da técnica, né, o enfermeiro tem um questionamento, o técnico, o auxiliar, e você faz esse questionamento, o Corém responde, tá? O Corém ou o COFEM, eles respondem. E aí, nesse caso aqui, tá? Vocês já vão entender qual foi o questionamento. Artigo 1. O auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídos à equipe de enfermagem, cabendo-lhe participar dos procedimentos pós-mortem. Olha que legal. Opa, desculpa. Cabe ressaltar que após a emissão da declaração de óbito pelo médico responsável, além da retirada de drenos, sondas, outros curativos necessários, higienização, tamponamento, identificação e posicionamento correto antes da rigidez cadavérica, vestir o corpo faz parte do procedimento, independentemente desse se encontrar no necrotério ou não. É importante observar que a família, na maioria das vezes, não possui técnica, tampouco condições psicológicas para realizar esse tipo de procedimento. Cabe lembrar ainda que o corpo se encontra no necrotério e, portanto, sob a responsabilidade da instituição. Atualmente existem famílias que contratam empresas especializadas, as quais vestem o corpo e cuidam de todos os trâmites legais para o enterro, devendo ficar a critério dos familiares esta opção. É importante lembrar que vestir o corpo, bem como realizar os encaminhamentos pertinentes, será o último cuidado àquele que em vida depositou confiança em nosso cuidado profissional, devendo ser realizado sempre de forma respeitosa, em cumprimento com os preceitos éticos e legais da nossa profissão. Tá? Então, o questionamento aqui era se a enfermagem tem a obrigação de vestir o corpo. Gente, aqui na nossa região, nós não fazemos o tamponamento e não vestimos o corpo. Por quê? Porque aqui a gente tem serviço funerário, a prefeitura também presta esse serviço, né, para quem não tem condições, então a gente não faz o tamponamento. Mas tem lugares aqui no estado de São Paulo que fazem ainda o tamponamento. Para quem não lembra, tamponamento é tampar, literalmente falando, todos os orifícios do paciente, para evitar extravasamento de qualquer tipo de conteúdo, tá? Aqui a gente não faz, não é necessário. O que nós fazemos aqui em Taubaté é o que a gente vai fazer na parte prática, que é fazer a amarração correta, né, da parte do maxilar, né, da maxila e da mandíbula, né, do rosto, amarração das mãos e dos pés, tá? Só que essa parte de retirada de dreno, isso aí tudo a gente faz, normal, tá? Mas pode acontecer de você estar trabalhando em uma determinada instituição e a família aparecer com a roupa, porque dali ela vai direto pro velório que vai ser na casa dela. Pode acontecer. E aí, se isso acontecer, tá? O seu supervisor de enfermagem, o enfermeiro, ou ele próprio, né? Vai lançar a mão de preparar o corpo, tá? Então, é muito importante lembrar disso, se colocar no lugar do outro, no lugar daquele familiar, né? Será que você teria condições de colocar roupa aí na sua esposa, no seu marido, no seu filho, na sua mãe? Então, tem tudo isso, tá? Então, evitar comentários, cara feia, aqueles carão que às vezes o pessoal faz, tipo, o quê? Jura que vou ter que fazer isso? Então, esse tipo de coisa a gente precisa evitar, tá bom? Aí o Conselho Regional de Enfermagem, né, o parecer do Corém. E aí é um outro questionamento, tá? Aquele lá foi um, esse é outro. É competência do enfermeiro na comunicação do óbito do paciente, né? Então a gente já viu, né, várias situações em que o médico vai dar a notícia e aí o familiar muitas vezes, né, se questiona da forma e tudo mais. E aí questionaram, né, a competência do enfermeiro, se ele pode ou não dar a notícia do óbito. Aí tá aqui, ó, do fato. A enfermeira questiona se compete ao médico ou à enfermeira a comunicação de óbito do paciente e qual legislação assegura esta ação.
A conclusão: diante da legislação citada, que eu pulei, né, gente? Entende-se que também compete ao enfermeiro, enquanto membro da equipe de saúde, a comunicação do óbito do paciente, após a constatação do mesmo pelo médico. Então, prestem bem atenção. Só quem pode bater o martelo se o indivíduo morreu ou não é o médico. Agora, contar para a família, o enfermeiro também pode contar, mas tem um detalhe importante. Recomenda-se a construção de um protocolo institucional que balize tal atribuição. O que isso significa? Vocês já ouviram aquele ditado que cachorro de 2 donos morre de fome? Se todo mundo puder contar o óbito, ou a família vai receber a notícia do óbito 5 vezes, ou ela não vai receber a notícia de ninguém. Então precisa ter um protocolo em quais situações o enfermeiro dá a notícia ao paciente e como que isso vai ser documentado, tá? Então precisa ter essa documentação. Em um determinado hospital, o protocolo era o seguinte: quando o paciente morresse na emergência ou no centro cirúrgico, quem daria a notícia do óbito era um médico, e quando acontecesse na clínica era um enfermeiro, tá? Porque entende-se que o médico na emergência passou por uma situação, né, mais, como é que eu vou dizer assim, mais súbita, e aí ele poderia explicar de forma mais detalhada, já que foi de repente. Esse foi um exemplo que eu li em uma determinada, um determinado protocolo de uma determinada instituição. Mas isso depende, tá? Aqui em Taubaté, eu particularmente nunca vi o enfermeiro dar a notícia. 99% das vezes é o médico. Quando não, o enfermeiro tá junto. Ele está acompanhando o médico, tá?